Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação MATLAB. Essa é a nossa aula de número 59 e nela a gente vai aprender um pouquinho sobre equações diferenciais. Então, a ideia vai ser a gente resolver uma equação diferencial utilizando a notação simbólica, e toda equação diferencial ela tem não apenas uma solução, mas ela tem uma família de soluções. E é isso que está representado aqui. E é isso que a gente vai plotar no MATLAB. E a partir dessa família, a gente vai também desenhar os vetores de... Aqui no caso pode ser vetores de velocidade ou qualquer coisa. A gente chama isso geralmente de campo de vetores, campo de velocidade. E neles representam a direção na onde o nosso sistema estabiliza, no caso. Então, como vocês podem ver, independente da família que a gente pega, da solução que a gente pega, no final elas tendem para o mesmo valor, que é esse aqui. Então essa que é a ideia. Agora a gente vai implementar isso no MATLAB. Beleza, gente. Então é o seguinte, a gente precisa definir um simbólico, um y de t. E essa é uma notação diferente que a gente tem usado antes. A gente pode usar isso aqui no MATLAB. E eu vou definir nossa equação diferencial como diff de y. Isso aqui tem que ser igual a menos y. Ok, então só para dar uma ideia do que a gente fez, a gente pegou o que estava no slide, que era a derivada de y é igual a menos y. Foi isso que a gente pegou. Então isso daqui é um símbolo de igualdade, ou seja, essas duas coisas têm que ser igual. E eu só atribuía essa variável ODE a isso aqui. É muito importante a gente entender um pouco como funcionam as equações diferenciais, porque elas modelam praticamente tudo, né? Então você tem um sistema massa-mola, você tem um circuito elétrico, você tem um comportamento de um fluido, você tem a flambagem de um material, tudo é basicamente equações diferenciais. E aqui a gente vai resolver primeiro uma equação bem simples, de primeira ordem, linear, tudo bonitinho. Então, a gente vai agora achar a solução geral. Então, toda equação diferencial, ela tem tanto a solução homogênea quanto a solução particular. Aqui, a gente vai usar o dsolve para resolver a nossa equação e ele vai dar pra gente a nossa solução. Beleza, então tá aqui, a nossa solução é uma exponencial de menos t com esse C4 que representa uma constante arbitrária. Ele é o que define a nossa família de solução, né? Então, dado uma condição inicial ou uma condição de contorno do nosso sistema, a gente consegue calcular esse valor certinho. Então, aqui no caso, eu vou colocar dsolve e ODE de y de 0 igual a 2. Então, aqui eu tô falando que quando y é 0, o valor dela é 2, então ele vai calcular pra gente um valor de c, beleza, e o c é 2. E na maioria dos casos, geralmente, em aplicações práticas, a gente sempre tem que a nossa condição inicial, ela é 0. Porque no tempo 0 você não tem movimento, o seu carro não tá andando ainda, por exemplo, o seu avião ainda não andou, o seu circuito elétrico você não ligou ainda, então... Na maioria dos casos de aplicações da engenharia, as condições iniciais são nulas, porque o seu sistema ainda tipo, não está funcionando, vamos dizer assim. Então, beleza, era essa que era a ideia. Agora a gente vai plotar um pouco das curvas, então aqui eu vou usar exp de menos ut. O que eu fiz aqui foi definir uns parâmetros u e v, u de t, né, e u de v, só para a gente conseguir criar um vetor. E a minha solução eu defini como isso aqui. Que foi o que a gente fez aqui, né? No caso, sem nenhum problema. A solução nossa é uma exponencial menos elevada a menos t, né? E aqui eu estou normalizando esses nossos dados e vou plotar a figura. Vamos dar uma olhada aqui. E beleza. Então eu usei essa função Quicker do MATLAB e recomendo muito que vocês derem uma olhada com calma nessa função. E o que ela vai fazer? Basicamente ela vai plotar os vetores de velocidade em componentes UV, né? Então foi meio que isso que eu fiz. Aqui é um parâmetro de escala, só para deixar esses vetores dentro da escala que vai estar na nossa família de função. E aqui foi tudo a mesma coisa, eu só meio que ajustei o gráfico para ficar de uma maneira mais visível pra gente. Então não tem nenhum tipo de segredo. E aqui são as condições iniciais. Eu defini as condições iniciais e a partir disso eu vou criar um for para ele calcular
para cada condição inicial. Então o que eu preciso fazer? Preciso falar para ele plotar esses dados da nossa EDO, então vai ter que ser o desolve de ODE, da nossa condição inicial, que é 0, igualzinho que a gente fez aqui, isso aqui tem que ser igual, só que aqui no caso a gente vai definir um valor inicial. Então aqui nesse caso a gente não tem um valor, não, a gente tem um vetor. Então, então isso aqui é initial values de. Então beleza, nenhum problema, a gente definiu o nosso pote, agora a gente precisa definir o nosso eixo. E esse eixo ele vai variar basicamente do tamanho maior do nosso U. Então eu tenho que pegar o U de T, preciso vetorizar ele. E eu preciso pegar o valor máximo desse U de T. Também vetorizar. Então beleza. Beleza, deu algum erro aqui, provavelmente eu fiz alguma coisa de errado em termos de fechar parênteses. Deixa eu dar uma conferida aqui, está tudo fechado certinho. Esse aqui tá fechado. Deixa eu só. Esse aqui fecha esse aqui. Então, beleza. E esse último aqui. Aqui vai. Esse aqui fecha esse. Ah, achei o erro já. Beleza, agora eu acho que tá tudo certo. E a gente vai plotar. E beleza, tá aqui a nossa família de soluções. Então, para cada condição inicial, o primeiro deve ser provavelmente a condição de. Na verdade, as condições iniciais estão aqui, né? A gente pode ver, ó, como que eles se comportam. Então, essa que é a ideia, gente. A gente conseguiu plotar uma família inteira de soluções. Então, beleza, gente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai plotar uma EDO. A gente vai resolver uma EDO de segunda ordem. Porque geralmente, dificilmente se trabalha com equações de primeira ordem. Geralmente, a segunda ordem ou são um sistema de equações, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente resolveria uma equação de segunda ordem. Só pra vocês terem ideia que é a mesma coisa. Então, eu vou definir aqui como simbólico. E o dy, ele vai ser o diff de y, que é a primeira derivada. A nossa equação diferencial vai ser a segunda derivada de y de x em 2. Isso aqui vai ser igual a cosseno de 2x, por exemplo, menos y. Tá, isso é só pra gente ter um exemplo aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver igual a gente resolveu aqui em cima para um caso de uma equação de primeira ordem. Então eu preciso definir as condições iniciais. Então eu vou ter bound 1 vai ter que ser igual a y0 igual a 1. E eu vou definir a minha condição 2 como bound 2 vai ser o dy aqui, né? Igual a 0, por exemplo. E agora eu coloco isso num vetor. Então isso aqui vai ter que ser condes de bound 1, bound 2, fechando aqui. Aparentemente acho que tudo ok, não cometi nenhum erro. Agora a gente vai ter a solução, nossa solução. Aqui aqui é as condições iniciais, então aqui vai ser as boundary conditions, que são as condições de contorno do nosso sistema. E y, solução de x é igual a desolve ODE condes. Vamos ver se não vai ter nenhum problema. Tá, eu acho que eu sei onde eu errei aqui, né? Esqueci, coloquei um menos, não sei porque que eu pus um menos aqui. Beleza, então tá aqui a nossa solução. E novamente a gente tem aquela coisa, tipo, que a gente olha e não consegue visualizar. Tipo, o que tá acontecendo? Você não consegue ver. Então a gente pode usar uma função muito legal no MATLAB, que ele vai simplificar pra gente. Então é simplify YSOL. Ele vai simplificar a nossa solução. E vamos ver agora como que ela fica. Fica uma forma super melhor pra gente ver. A gente consegue visualizar isso muito melhor na nossa mente. E essa que é a ideia, gente, dessa aula. A gente usou o desolve. Então, a nossa função principal utilizada nesse vídeo foi o desolve. E o que ele faz? Ele vai resolver simbolicamente uma equação diferencial. Então, beleza, não tem nenhum problema, foi isso que ele fez.
Só que o MATLAB ele tem diversas implementações numéricas. Então, existe o famoso ODE 45, que é muito utilizado e ele resolve uma equação diferencial com uma ordem média. Se eu não me engano, ele utiliza múltiplos passos. Posso estar falando merda, então prefiro não falar, mas dá uma olhada de como que essa função trabalha, vê alguns exemplos dela, procura saber um pouco melhor dela. A gente pode vir aqui abrir ela. Então, Open OD 45. A gente pode ver como que ela trabalha. É uma função muito utilizada na engenharia. A gente também tem a ODE 23, que também é extremamente utilizada. Eu acho que a ordem dela é menor. Ela tem um método de ordem menor. A gente tem o ODE 113. Então a gente tem diversas implementações do MATLAB. E todas elas são para resolver uma equação diferencial que vai depender do seu caso, gente. Aqui no nosso caso a gente resolveu simbolicamente. Então o DSolve funcionou muito bem. Só que dependendo do que você está trabalhando, o DSolve não vai funcionar bem. Você precisa usar um outro método. E o MATLAB, essa é a vantagem de trabalhar com o MATLAB. Ele tem diversos métodos implementados. Então, é sempre bom você entender como funciona cada método. E o melhor jeito é você colocar um método no Google mesmo. Coloca lá o D45 e procura alguns exemplos de como que a galera resolveu. E é o jeito mais fácil de vocês entenderem. E como vocês já entenderam como funciona a ideia, entender esse conceito inicial desse vídeo, você já tem uma bagagem muito forte para entender métodos mais complexos. Então é isso, sejam sempre curiosos e sempre vão atrás, e sempre procurem novos métodos e sempre estão criticando e entendendo coisas novas. Então é isso, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo.